Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Vamos ler a Bíblia em Atos capítulo 22, versículo 10, o texto base da nossa meditação. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Oportunamente, os irmãos poderão ler todo o capítulo 22 para formarem um conteúdo histórico maior. A todos que estão sofrendo perdas com essa pandemia, a nossa oração para que Deus conforte os corações e a nossa palavra também de solidariedade. O título da nossa mensagem é Que farei, Senhor? Amado, certo dia, um jovem rico aproximou-se do Senhor Jesus e perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Depois de ser aprovado nos quesitos comportamentais da lei, o Senhor disse-lhe para doar sua riqueza aos pobres, e ele obteria um tesouro no céu. Em seguida, convidou-o a segui-lo. Todavia, o jovem preferiu continuar com sua riqueza, sem seguir o Senhor e sem a vida eterna. As respostas do Senhor às nossas indagações nem sempre são as que queremos. Ele tem o domínio do amanhã e sabe o que é melhor para nós, ainda que pareça desagradável aos nossos olhos. Que farei, Senhor? É uma pequena oração que, respondida, pode nos levar por caminhos nunca trilhados por nós, e com expectativas, surpresas, mudanças, dificuldades e bênçãos. É certo que temos o livre-arbítrio, todavia, perguntar ao Senhor o que fazer em determinadas situações demonstra nossa dependência dele. Isso também nos dará direção segura. É como ter uma âncora ou uma bússola. No livro Descobrindo a Vontade de Deus para a Sua Vida está escrito, Deus fala diretamente conosco, às vezes por meio da paz que sentimos, às vezes Deus pode nos guiar por meio de uma passagem bíblica em especial, às vezes todas as circunstâncias da vida apontam na mesma direção, às vezes Ele apenas nos dá sabedoria para tomarmos decisões corretas. Às vezes, Ele fala conosco. Às vezes, nos guia em silêncio. Muitas vezes, é uma combinação de tudo isso. Sobre o apóstolo Paulo, o texto deixa claro que o objetivo dele era perseguir os do caminho. Perseguir este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Atos capítulo 22, versículo 4. E Lucas revela em Atos capítulo 9, que Saulo de Tarso respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e com este intuito ia para Damasco. Quando, quase a meio-dia, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. A oração inicial de Saulo, que farei, Senhor? Custou-lhe a mudança de rota e a renúncia a coisas importantes. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 7, ele fala sobre itens dos quais abdicou após seu encontro com Cristo. Nos versículos 13 e 14 do mesmo capítulo, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso mostra, amados, o valor dos planos de Deus para o apóstolo Paulo. E eu posso afirmar que os planos de Deus são melhores, ainda que a princípio não consideremos. O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, disse o Senhor ao apóstolo Pedro, na cerimônia do lava-pés
João capítulo 13, versículo 7. Nesse tempo de pandemia, há pessoas carentes que perderam seu muro de proteção familiar e financeiro, idosos dependentes de cuidados, crianças que ficaram sem seus pais, esposas que perderam seus maridos, pais que perderam filhos e enfermos e pobres que ficaram sem dinheiro às suas necessidades básicas. Eles estão perguntando: e agora? Que farei, Senhor? Oro para que o Senhor responda ao clamor de cada um, provendo, confortando e preenchendo com seu Santo Espírito as lacunas familiares. Que a oração de Davi, no Salmo 16, seja alentadora à sua vida. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Estando o Senhor à minha direita, não serei muito abalado. Desejo que você consiga identificar a direção de Deus para tomar decisões sábias, porque verdadeiramente haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Provérbios capítulo 23, versículo 18. E concluindo, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho, diz a Bíblia no Salmo 32, versículo 8, que eu repito: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, à nossa vida diária. Leia a Bíblia para a comunhão com Deus e para a direção à sua vida. Oremos. Pai, graças te damos por tua palavra. Ela tem uma mensagem para dirigir a nossa vida. Ela tem uma mensagem também de conforto àqueles que sofrem. Abençoa, Deus querido, todos aqueles que estão, ó Deus, passando por dificuldades nessa pandemia. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana. Se possível, passe esta mensagem aos seus contatos. Muito obrigado.